E hoje vamos embarcar pela história e cultura de Manaus, conhecendo um pouco dos seus prédios antigos que guardam a memória do nosso povo. Também vamos visitar igrejas tradicionais que fazem parte da fé e da identidade da cidade. Não podemos esquecer das feiras de artesanato, onde a criatividade ganha forma e cores. E claro, vamos conhecer praças e mirantes que são pontos de encontro, lazer, turismo aqui em Manaus. Em 24 de outubro, Manaus completa 356 anos. Fundada em 1669 com o Forte São José da Barra do Rio Negro, Manaus cresceu em meio à resistência indígena, especialmente dos manaós. No fim do século XIX, viveu o auge do ciclo da borracha, tornando-se a Paris dos trópicos e tendo como símbolo o Teatro Amazonas. A crise chegou após o fim do monopólio da borracha. A retomada veio nos anos de 1960, com a criação da Zona Franca de Manaus, que impulsionou a economia e garantiu o crescimento da capital amazonense, hoje porta de entrada da Amazônia. No coração de Manaus, onde a história se mistura à fé, estão preservadas joias arquitetônicas que testemunham séculos de devoção e tradição, as igrejas históricas do centro da cidade. Bem no centro de Manaus, ao lado do Teatro Amazonas, está a Igreja de São Sebastião, considerado um dos templos mais antigos e tradicionais da cidade. Além da fé, ela também abriga muita história. Construída em 1888, durante o auge do ciclo da borracha, a igreja nasceu em meio à riqueza e ao crescimento urbano da capital amazonense. Seu estilo mistura o neoclássico e o gótico, com detalhes em azulejos portugueses e uma fachada que encanta moradores e visitantes. Por dentro, o templo revela toda a beleza da fé e da arte. Vitrais coloridos iluminam o altar de mármore italiano, enquanto pinturas retratam passagens bíblicas que atravessam gerações. Ela é o marco zero da capital, um farol de fé que resistiu às sedes e à passagem do tempo. A Igreja da Matriz é mais do que um templo. É o ponto espiritual e histórico de Manaus. A matriz testemunhou batismos, casamentos e festas religiosas ao longo de mais de 3 séculos, sendo palco da vida espiritual de gerações de manauaras. Atualmente, a igreja passa por uma grande restauração, coordenada pelo IPHAN, para garantir que sua estrutura, fachada e detalhes históricos sejam preservados para o futuro. As igrejas históricas do centro de Manaus são testemunhas vivas de fé, cultura e história. Elas lembram a cada visitante a importância de preservar a memória da nossa cidade e o legado de gerações que construíram essas obras. A tradicional Feira da Eduardo Ribeiro movimentou o centro de Manaus neste fim de semana. Entre barracas de artesanato, comidas típicas e apresentações culturais, visitantes e expositores celebram mais uma edição do evento, que valoriza a produção local e o turismo na capital amazonense. Eu acho muito bacana essa feira aqui, que você encontra de tudo um pouco, né? E tem muita cultura amazônica, né? Então, pra gente que vem de fora, que não está acostumado, tô com um amigo aqui também, que ele é a primeira vez que ele comeu o x-caboquinho, então a Mira também aqui atrás. Então, eu tô trazendo eles também para conhecer, né? E a feira, de um modo geral, né, traz esse... Eu acredito que é a síntese do manauara, né, do povo da Amazônia, então, de Manaus, que a gente encontra de tudo aqui, de artesanato, produtos de beleza, culinária, né, que é bem diferenciada também para a gente que vem de fora. Então, a parte cultural é tão importante quanto a do empreendedorismo e do comércio. Vou te falar, nesses 10 anos que a gente está aqui na feira, assim que a gente entrou, a feira tinha outro movimento. Aí teve toda aquela questão de reformarem a Avenida Eduardo Ribeiro, que antes era no asfalto, agora está na pedra. Só esse tempo que ficou fechado, eu sinto que o público manauara perdeu um pouco esse costume de vir para a feira. E agora, depois da pandemia, que está voltando esse movimento de novo. Então venham para a feira, tem sempre novidade aqui, tem sempre produtos novos, expositores novos, sempre comida nova, muita coisa para vocês conhecerem. Então pode vir que a gente está aqui esperando vocês. O mais incrível é que aqui é onde tudo se conecta. O artesão que produz, o turista que vem visitar e leva uma lembrança. Aqui não é só um ponto de venda, mas é também um ponto de encontro.
A Feira da Eduardo Ribeiro movimenta não só a economia, mas ajuda principalmente a valorizar o que nós temos de melhor, a nossa cultura e a nossa gente. Bem aqui na frente para o Rio Negro, o Mirante Lúcio Almeida oferece uma das vistas mais impressionantes para Manaus. Mais do que um ponto turístico, o Mirante Lúcio Almeida simboliza a renovação do centro histórico e a valorização do patrimônio manauara entre o pôr do sol e as águas do Rio Negro. O espaço se transforma em palcos de encontro, manifestações culturais e momentos de inspiração, refletindo o orgulho e a alma de Manaus. Construído em 1880 e 1883, durante o ciclo da borracha, o Mercado Adolfo Lisboa é um dos principais cartões postais de Manaus. Inspirado no Les Halles de Paris, tem estrutura metálica trazida da Europa e foi restaurado em 2013. Tombado pelo IPHAN, o mercado mantém viva a tradição amazônica, reunindo cultura, história e os sabores típicos da região. O mercado municipal é a vitrine do que há de melhor em Manaus, com seus cheiros, sabores, artesanatos e o principal, o calor do amazonense. No coração do mercado, o artesanato amazônico ganha destaque. São peças feitas à mão por artistas locais, que transformam elementos da floresta em arte, preservando saberes e tradições passadas de geração em geração. Na culinária amazônica, cada prato conta uma história. Peixes frescos, frutas regionais e temperos únicos revelam os sabores autênticos da floresta, como o famoso X-caboquinho, feito com tucumã e queijo coalho, e a tradicional farinha da ovinha, indispensável à mesa do amazonense. E nós fomos conferir de perto essas delícias. É o X-caboquinho, que é feito com pão francês, queijo coalho, tucumã e a banana papagaio frita. É o maior carro-chefe que a gente tem, é o X-caboquinho ainda, o turista vem, então, que é o fã, eu quero um X-caboquinho, e a gente faz muitos X-caboquinhos durante todos os dias da semana. Olha, a história, assim, eu posso falar que todos os dias a gente tem uma história diferente aqui, porque a gente tem contato com muito turista, então a gente conhece muitas culturas aqui dentro do mercado, tanto aqui do Brasil como do mundo inteiro, porque nós recebemos turistas de todos os lugares do mundo mesmo. Então, todo dia é uma experiência nova. Além de ser um ponto turístico, é muito movimentado. Então, aqui empreender, tudo que você botar para vender aqui, você vai ver. E até com um precinho um pouquinho melhor, porque querendo ou não, é um ponto turístico, né? Aqui, graças a Deus, é bem aventurado. Vem comer um X-caboquinho, inclusive a gente também vende almoço. Tem o peixinho frito, as pessoas vêm aqui para comer X-caboquinho e peixe frito. Aqui, de tarde, exala o cheiro da ovinha do peixe, mãe, então vem de fora. A cultura do Amazonas é viva e diversa. Mistura fé, música, dança e tradição em uma identidade que reflete a força e a beleza do povo amazônida. No Mercado Adolfo Lisboa, tradição e história se encontram a cada corredor. Um espaço que mantém viva a essência de Manaus e o orgulho do povo amazonense. Com décadas de tradição, a Feira da Manaus Moderna é um dos maiores centros populares da capital. Diariamente, cerca de 10 mil pessoas circulam pelo local, onde se encontra de tudo um pouco, dos peixes frescos aos produtos regionais, que revelam o dia a dia e a cultura do povo amazonense. Entre o cheiro forte e o barulho da faca batendo na tábua, essa é a Manaus Moderna. Aqui, onde nós encontramos peixes variados da região amazônica. Nos mercados de Manaus, a variedade de peixes amazônicos chama a atenção. Tambaqui, pirarucu, jaraqui e tucunaré estão entre os mais procurados. E nós fomos conhecer de perto como é o trabalho dos peixeiros e as técnicas usadas no preparo e no corte dos verdadeiros tesouros da região. Há quanto tempo que tu trabalha aqui, né? 8 anos da Manaus Moderna. 8 anos? 8 anos de feira.
Tu já vem de uma família de feirantes ou não? Sim, sim. Sim. Meu pai trabalha nessa banca aqui e os meus outros tios nas duas lá do primeiro corredor. Então é desde criança. Desde criança, é. Aí tu já aprendeu, assim, toda a habilidade de tratar peixe. A habilidade para tratar o peixe a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Aí vai A virando gente, a gente não começa aprendendo, a gente vai devagarzinho. Primeiro a gente começa escamando, né? Depois você pega a faca, aprende a segurar a faca para depois começar a cortar o peixe. E no decorrer do tempo, no dia a dia, você vai pegando mais ou menos a prática, entendeu? E vai se aperfeiçoando. Qual é o peixe que mais sai aqui, que a galera gosta bastante? Cara, em Manaus, o famoso de Manaus é o jaraqui, né? Sim. Mas eu costumo trabalhar muito com sardinha, porque sardinha também é um peixe que as pessoas procuram bastante, né? Sim. Mas no geral, eu acho que o tambaqui e o jaraqui, eles são peixes que tem bastante saída, né? Assim também como a sardinha. O bom de trabalhar com sardinha é esse, ó. A sardinha, a escama dela é bem levezinha, ó. Facilmente você tira em casa com uma colher, com um garfo, com uma faca cega, que é o que todo mundo tem em casa. E aí você vai passar pro processo de ticar, né? O processo de ticar é onde corta as espinhas dele, ó. Aí você vai ticando. Bem ticadinho, tá? Que é pro povo não engolir espinha. O tique profundo, ó. Aonde corta as espinhas. Aqui é o tamanho que fica a espinha, ó. E aí você vai no processo até finalizar os dois lados, né? Dá uma acelerada aqui. Brincadeira, era só pra ver se você estava ativo. E aí você passa pra fase de tirar a guerra, primeiramente. E por último, tira o bucho. Essa habilidade aqui de tirar o bucho sem abrir o peixe, só eu que sei. E aqui é o peixe já sem o bucho. Aí aqui você já leva ele no ponto só de fritar. Lavou, fritou, comeu. Do mercado de ferro, a estrutura mais simples, a Feira da Manaus Moderna, é o lado cru e visceral do comércio. É aqui que chega o grosso da produção vinda por via fluvial, o principal abastecedor da mesa do manauara. Nos pescados, a feira também dispõe de verduras, frutas e legumes, para fazer aquele almoço do dia de domingo mais especial. Além dos amazonenses que circulam diariamente, muitos turistas, incluindo visitantes dos Estados Unidos, aproveitam para conhecer a Feira da Manaus Moderna. Encantam-se com seus sabores típicos e aproveitam o calor da região para vivenciar ainda mais a cultura e as delícias de Manaus. A moça está perguntando se vocês estão gostando de estar aqui no meio da Amazônia, na cidade de Manaus. E ela pergunta especialmente se vocês comeram algo de Manaus, se vocês provaram algum prato ou algo do tipo ontem à noite. E o que acharam da comida? Já que vocês estiveram no mercado, provavelmente viram muitos peixes. E como foi isso? Porque às vezes as pessoas acham que, bem, o peixe não é tão bom porque é muito diferente a forma como eles vendem. Vocês provaram peixe ontem? Sim, nós comemos um peixe muito bom ontem. E ele tinha espinhas longas e finas. Bem, a mídia ao redor do mundo te dá muitas informações. Às vezes, a mídia está certa e às vezes não. Qual era a sua imagem da Amazônia antes de vir? E qual é a imagem da Amazônia agora que vocês estão aqui? Bem, nós não estivemos de fato na floresta ainda, mas eu fiquei muito surpresa com o quão grande Manaus é. É uma cidade grande. Estamos aprendendo porque a maioria dos turistas vai primeiro para a costa do Brasil e depois ama o Brasil. Então eles querem ver mais e é por isso que estamos aqui. Somos 21 de nós e chegamos ontem à noite e vamos para o barco esta noite. Mas é incrível. É incrível, ninguém consegue imaginar o quão grande são os rios e ninguém consegue entender as marés. Mas nós não sabíamos... Estamos aprendendo a história e é tão incrível que, sabe, era um lugar tão incrível como a borracha e as plantações e como está voltando agora. É algo muito incrível, mas não sabia disso. Estamos aprendendo a história de vocês. Eu não tinha ideia de que as marés subiam e desciam uns 35 pés. Sim. Às vezes até mais.
Encerramos nosso passeio pelo centro de Manaus, onde história, cultura e vida urbana se encontram. Um lugar que pulsa com o cotidiano dos manauaras e encantam a todos que visitam a cidade.